Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre conjuntura econômica, muito influenciada, como nós temos visto, pelo coronavírus, por todas as estratégias adotadas para conter o avanço da epidemia, da pandemia, isolamento social. Eu converso com o economista Marcelo Kifuri Moinhos, que é coordenador do Centro Macro Brasil da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo Kifuri Moinhos, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e vamos falar então dessa conjuntura econômica. O governo anunciou uma série de medidas, que chamam a atenção principalmente em relação à questão do emprego, permitindo uma alteração de contratos, negociação individual. São várias escalas, dependendo da renda do trabalhador. Deve aumentar a liberação para o Bolsa Família, crédito para as empresas. Até que ponto essas medidas podem minimizar a crise que vem pesada? Nós sabemos que vem pesada. Você tem que combater em duas frentes. Uma, você tem que dar algum dinheiro para o trabalhador que está impedido de trabalhar. E do outro lado, você tem que dar empréstimo também para a firma pagar esse trabalhador se a firma não estiver faturando. Porque se o governo fala assim, ninguém pode trabalhar porque estamos numa pandemia, ele tem que garantir um mínimo de dinheiro para a pessoa não morrer de fome. Dado que muita gente no Brasil não só não tem poupança, como é endividado. Então, a gente tem que atacar pelas essas duas frentes. Dar algum dinheiro para a pessoa passar por esse período que não pode trabalhar e garantir que quando ele acabar esse problema, ele vai ter de volta uma firma para ir trabalhar. Então, você tem que fazer com que a firma não quebre e que o trabalhador tenha alguma renda para passar esse período. Agora, feito esse acordo para redução de jornada e redução de salários, em muitos casos isso não vai garantir a sobrevivência da empresa. Porque ela tem outros compromissos, ela pode ter aluguel, ela perdeu todo o faturamento, pode já estar com muitos compromissos com os fornecedores e depois a retomada não deve ser muito rápida, a não ser aqueles casos que tem um represamento de consumo, pode demorar. Não tem esse risco de o trabalhador agora, ele ter essa redução de salário e depois perder o emprego da mesma forma? Tem esse risco. Mas então, aí são as duas frentes. Uma, você dá a renda para o trabalhador por esse programa aí, e pela outra, você dá empréstimo para a firma pagar esse salário. Mas e fornecedores e todas as outras questões. Então, firmas que estão mais vulneráveis em termos de endividamento e com menos liquidez podem ter problemas sérios. Então, a estimativa do governo fazendo essas medidas, o desemprego vai subir só 3 milhões acima dos 12 milhões que já está agora. Ao invés, na estimativa deve ser um pouco mais grosseira, de subir 15 se nada fosse feito. Então, seria mais do que dobraria o número de desempregados. A situação é bem dramática, mas essa é a solução que nos parece mais pertinente, dado que tem que fazer isolamento social e muita gente não pode trabalhar em loco e muitas atividades não podem ser complementadas, substituídas com trabalhos em casa. Bom, essas medidas elas pegam de um lado o trabalhador com carteira assinada, que vai poder fazer essa negociação, de outro aquela ajuda de R$600 que pode chegar a 1.200, no caso dos informais, tem o crédito para as empresas. Agora, mesmo assim, teremos uma recessão. Não, isso já está dado. E ainda há muitos poucos dados de março. Mas, por exemplo, hoje estava vendo lá faturamento nominal das empresas, começou a cair na segunda semana, a partir do dia 15, 16. E já está caindo 20% no varejo. Então, é bem dramática a situação e vai ser o PIB vai cair muito forte no segundo trimestre. Acho que o primeiro trimestre vai cair só um pouquinho, porque só está atingindo a última metade do terceiro mês. Ainda teve fevereiro. Fevereiro foi forte, você viu que saiu a indústria subindo razoável em fevereiro, subiu forte em janeiro. E é uma pena, porque parecia que a gente estava numa recuperação e agora a gente vai ter números bem dramáticos. Mas, como eu disse, o número que sair no final do ano de queda do PIB é menos importante do que você conseguir que as empresas não quebrem, que o desemprego não aumente.
para você ter uma condição de retomada depois, né? Isso que é muito complicado, porque as empresas vão perder receita, os trabalhadores vão perder renda, e muitos podem perder o emprego, o governo vai perder receita e vai gastar muito mais. Então tem uma desorganização fiscal também contratada lá para frente, maior. Você vai desorganizar toda a economia, né? Eu vi um estudo para a economia americana que firmas de varejo, elas conseguiam sobreviver sem faturamento 14 dias. Então, acho que lá eles trabalham com um pouquinho mais apertado e tal, que o crédito é mais fácil, mas ficar um mês sem receber nada, para muitas empresas, é absolutamente dramático. E já estão demitindo, né? Muitas empresas, os Estados Unidos bateram 2 recordes sucessivos de pedido de seguro-desemprego, e não é pouco, são 6 milhões e 600 no que foi divulgado hoje. Na segunda semana, né? Mas, aparentemente, se a pessoa fica desempregada, ela é elegível a uma série de benefícios. Então, e lá nos Estados Unidos, o mercado de trabalho é muito mais flexível. Então, eles demitem e depois contratam muito mais rapidamente também. Não tem a rigidez que tem aqui no Brasil, né? Sim, não é tão caro demitir como é aqui no Brasil. Então, essas medidas que o governo está fazendo, elas têm que ser bem calibradas, porque se você... pode ficar mais interessante para o trabalhador ser demitido do que ficar não trabalhando e ganhando o 30% e mais essa ajuda do governo. Agora, Marcelo, chama muita atenção essa quase unanimidade que a gente tem agora entre os economistas de que o governo deve gastar mesmo. Alguns até pensam em algumas fórmulas alternativas para que não haja um comprometimento permanente, mas mudou muito o que se pensava da economia brasileira. O coronavírus, ele alterou todos os parâmetros que se tinha numa gestão responsável, né? Não, mas que é uma emergência, né? Como diz, é uma resposta de guerra a essa situação muito drástica. Então, você está postergando o problema de equilíbrio orçamentário. Mas, com certeza, lá na frente, a gente vai ter que resolver essa questão desse excesso de gasto que a gente vai ter agora. Está falando em 700 bilhões de reais, que é uma parcela razoável do PIB, aí de 6% a 10% do PIB. Agora, a gente teve sempre muita restrição no sistema financeiro aqui do Brasil na concessão de crédito. Nessa fase que o governo tenta estimular crédito, ele tomou uma série de medidas para liberar, flexibilizar restrições e tudo mais, ainda tem empresas e mesmo pessoas físicas reclamando de juros cobrados no sistema bancário. Você acha que tem uma condição de se quebrar essa estrutura? Eu queria colocar, inclusive, uma medida do Conselho Monetário que autorizou o Banco Central a conceder empréstimos mediante emissão de letra financeira garantida e firmar acordo de swap com o Federal Reserve. Então, há uma preocupação global com liquidez, né? Olha só, a gente tem que ser pragmático e pensar o seguinte: se o banco tem algum medo que a firma que ele vai emprestar venha a não existir daqui a 3 meses ou 6 meses, ele ou não vai emprestar ou vai querer cobrar um spread mais alto. Então, novamente, você tem que tentar colocar aí o governo para ajudar a diminuir esse risco, né? Porque o banco não vai fazer política pública. O acionista do banco espera que o banco vai lhe dar lucro. Então, essa é a função, o objetivo do banco é ter lucro nos empréstimos. Se há uma situação excepcional, aí é necessário que o governo entre dando liquidez para o sistema. Então, por que você vai liberar o Banco Central a trocar títulos com os bancos? Então, você vai ter agora essa letra financeira, que vai ser uma espécie de derivativo dos créditos que o banco tem. O banco vai lá, troca isso com o Banco Central e fica com dinheiro. E aí ele não quebra. E aí ele pode emprestar esse dinheiro para as firmas e tal. Além disso, o Banco Central vai poder fazer essa compra de títulos públicos para dar mais dinheiro para o sistema. Uma coisa que é interessante, que ficou diferente dos Estados Unidos, por exemplo, é que o governo vai ter que fazer operação compromissada para enxugar uma parte dessa liquidez depois, porque, por enquanto, na MP não está permitindo que haja depósito remunerado.
depósito voluntário remunerado. Agora, Marcelo, você vê condições, depois de economia, montar uma estratégia de retomada de crescimento, passar dessa fase mais aguda, que a gente não sabe exatamente de quanto tempo vai ser, quanto tempo vamos ter essa interrupção de atividade, mas depois, pensando em segundo semestre, já jogando para frente? Olha, a crise de 15 e 16, ela teve uma recuperação muito ruim. A crise de 2008 teve uma recuperação rapidíssima. Em 2009 a gente estava crescendo muito mais no final do ano, estava crescendo muito mais que estava em 2008. Então a gente tem que ver o que vai acontecer e qual vai ser a taxa de sobrevivência das firmas, o tanto que vai desarrumar a economia. Então é impossível você ter uma ideia clara agora, mas se for mais rápido não houver uma grande quebradeira de empresas, a recuperação pode ser rápida, porque é só liberar as pessoas para irem trabalhar de novo. Mas as pessoas têm que ter um lugar para elas voltarem a trabalhar. As empresas não podem estar todas quebradas, né? Mas vai ter que arrumar a casa de novo, essa Sim, questão de inadimplência, de quebra de contratos. Inclusive, o Senado deve discutir nessa sexta-feira algumas medidas para tentar viabilizar a transição nessa fase. Então, se pretendeu incluir até aluguéis, são contratos que podem ser suspensos aí por um prazo longo, porque ficou uma situação atípica. A pessoa pode virar inadimplente, mesmo estando numa situação boa, que ela veio antes da crise, e sem querer virar inadimplente, né? Uma coisa importante que eu tenho visto algumas pessoas falarem é que não haja, vamos supor, eles falam que quando tem uma medida provisória, fala que faz contrabando ali, né? Então, se chega uma medida, aí algum deputado, algum senador quer pôr um grupo satisfazer algum grupo de interesse, colocar uma adendo ali para algum grupo tirar vantagem ou sacrificar algum grupo. Então, por exemplo, eu já vi que tem a questão lá de aumentar a contribuição líquida dos bancos de 20% para 50%. Então, isso parece uma medida populista. Não é que eu queira defender o banco, mas esse aumento de taxa de imposto em cima do lucro vai para o spread bancário. Então, a gente tem que evitar que haja essas medidas. Algumas de aluguel, que a pessoa, por exemplo, funcionário público, que não tem nenhuma queda na renda dele, ele vai deixar de pagar aluguel por quê? E você pode criar uma situação complicada para quem vive do aluguel. Sim. Né? Que muitas vezes a pessoa recebe, ela investiu e ela tem só aquele aluguel. E tem que tomar muito cuidado com efeitos colaterais de qualquer medida. Né? Vai tirar a renda da pessoa que recebe o aluguel também, né? Exatamente, porque a pessoa pode não ter outra fonte de renda além do aluguel. Então, mas tem essa questão do efeito colateral, que você ajuda de um lado, você acaba complicando do outro. Né? Tem aquela expressão que cobertor é curto na economia, né? Se você puxa muito para a cabeça, o pé fica descoberto. Né? Agora, você vê uma condição de recessão global mais prolongada? O Brasil pode ser um ponto fora da curva? Ou vai estar todo mundo mesmo? Não, olha só, eu vi algumas estimativas de 15% de queda no PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre. Então, isso é um negócio brutal, muito grande. Um fato positivo é que a informação que a gente tem é que os indicadores lá de confiança da China já recuperaram razoável. Então, o PMI, que é uma pesquisa junto das empresas, para março, já recuperou praticamente o nível que era antes da crise. Passou de 35, para 50, que era de serviços, e o da indústria, o número passou de 28 para 50, que é um nível razoável. Então, um alento, né? Um alento, e quem estava puxando o crescimento do mundo era a China e a Índia. Se a China recuperar rápido, é uma boa notícia. Mas o número dos Estados Unidos parece bastante assustador. Amanhã vai sair o payroll, que é um dos números mais aguardados nos Estados Unidos. A expectativa é que seja negativo. Exatamente. É o CAGED deles, né? Não é só pedido de seguro-desemprego, é o que aconteceu mesmo com o mercado de trabalho, né? Certo. Ok, nós conversamos aqui com Marcelo Kifuri Moinhos, que é coordenador do Centro Macro Brasil da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Marcelo Kifuri, obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite e obrigado pelo convite. Muito obrigada. Vocês.